Graça e paz, irmãos. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Amém? Ela se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, no versículo 10 e 11. E diz assim a palavra do Senhor. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e foi-se dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois se de pé e invocaria o nome do teu Senhor, teu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Amém? Irmãos, como você tem pensado que Deus agirá sobre a tua vida? Essa é a pergunta que a mensagem de Deus nos faz neste momento. Naamã era um grande oficial da Síria, um homem de muitas vitórias, um homem poderoso. E aqui ele estava fazendo tudo ao qual ele sabia. Ele já tinha enviado cartas para o rei da Síria, seu responsável, já havia enviado cartas para o rei de Israel, estava tudo dentro dos conformes do politicamente correto, ele estava levando uma grande oferta para o homem de Deus, um grande tributo, e ali ele já tinha feito todos os procedimentos burocráticos que ele imaginava que seria recebido com grande honra, que o profeta sairia, invocaria o nome de Deus, colocaria a mão sobre ele e restauraria a vida dele. Mas ali ele vê que, ao contrário do que ele esperava, o profeta nem o recebe. O profeta manda um recado através de um mensageiro e fala: mande a ele ir ao rio Jordão se lavar 7 vezes. E ele muito se indigna porque ele pensa logo: não, na minha região tem rios melhores, rios mais formosos, rios mais belos. E que descaso é este que ele fez em não me receber? E ele fica indignado. E ele está voltando para a Síria ainda leproso, porque ele se sentiu humilhado do que ele esperava de Deus. E ali nós vemos que um de seus servos o questiona: Pai, por que você não vai no rio? Isso é uma coisa tão simples. Se fosse uma coisa grandiosa, você como um grande general de guerra, você o faria, mas é uma coisa tão simples. E ali tem um quebrantamento, e ali ele vai, e ele se desce de todo o seu orgulho, ele mergulha, recebe a cura. Amém? Irmãos, por que essa palavra é tão importante para os nossos dias atuais? Porque nós estamos esperando, pensando como Deus vai agir e que Deus vai agir segundo o nosso próprio entendimento. Aqui nós vemos que politicamente ele estava correto, politicamente ele já tinha feito toda a burocracia entre os dois reinados. E muitas vezes nós esperamos que Deus vai agir da forma ao qual nós condicionamos, do qual nós esperamos. E nós vemos que o mesmo Deus que operou na vida de Naamã foi o Deus que operou na vida de uma serva dele, e que mesmo cativa, mesmo estando lá numa terra estranha, mesmo sendo uma serva, e ela adorou e edificou o nome de Deus, falou: ei, tem um profeta que pode curar, tem um homem de Deus lá que pode curar, o Deus pode restaurar a vida dele. Ela deu testemunho, ela não deixou as circunstâncias abater ou apagar sua fé. Amém? E aqui nós vemos que Deus muitas vezes vai agir nas nossas vidas de maneiras que nós não podemos imaginar, ou da forma diferente a qual nós imaginamos. Isso será em todas as áreas, irmãos. Somente na área da saúde, às vezes os médicos estão imaginando certas coisas e Deus vem com uma providência contrária, porque a última palavra vem de Deus. E às vezes é um tratamento que Deus tem que fazer. Porque a lepra naquela época simbolizava mais que uma doença, mas algo espiritual. E o Rio Jordão, mergulhar no Rio Jordão significa muito mais do que se lavar, mas verdadeiramente descer nas águas, creio eu que um batismo, creio eu que uma restauração, tanto física quanto espiritual. Nós vemos que Naamã desceu de todo o seu orgulho, ou seja, Naamã desceu como um ponente homem da Síria, e ele se emergiu como servo do Senhor. Através da vida de Naamã, a palavra do Senhor foi alcançar nações naquela época, porque ele teve que se humilhar um pouquinho, mas ele
entender o propósito de Deus na vida dele, entender o propósito daquela situação. Então, irmãos, busque mais de Deus, conheça mais de Deus, a palavra de Deus intensamente, para que a gente possamos nos submeter à vontade de Deus e o modo que Deus vai agir nas nossas vidas. Porque mesmo que seja diferente dos nossos, os propósitos de Deus são muito melhores do que os nossos, porque nós temos visões limitadas do até o agora, mas Deus conhece toda a história. Antes mesmo da história terminar, Deus já conhece o desfecho dela. Então Deus tem o melhor para nossas vidas, basta apenas confiarmos e nos entregarmos a Ele. Naamã teve um pouco de resistência, mas ele mesmo assim ele foi e fez. Então vamos fazer o que Deus tem nos colocado, vamos mergulhar onde Deus tem indicado para nos mergulharmos, onde tem dedicado a nós deixarmos o velho homem e entrarmos deixarmos as veias práticas e entrarmos no que Deus espera de nós. Naamã ainda não conhecia o Deus de Israel, Naamã ainda não conhecia o Deus vivo, e mesmo assim foi um homem que se submeteu, diferente de muitos de nós que conhecemos a palavra, que fomos criados, e mesmo assim a rejeitamos, não damos o devido crédito. E logo em seguida nós vemos também que este servo de Eliseu, ele era um homem que conhecia a palavra, que conhecia o Deus de Israel, e por pensar humanamente ele pecou, ele caiu em tentação. Então nós vemos que, apesar de Naamã não ter tido uma experiência anterior com Deus, ele foi um homem que se submeteu ao que Deus havia ordenado. E nós vemos que o servo de Eliseu, conhecendo ele, quis agir pelas próprias mãos, pelas próprias atitudes, nós vemos as consequências da vida dele. Então guarde essa palavra no seu coração, siga o que Deus tem para a sua vida. Os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Deus se importa com cada um de nós e vamos nos relacionar mais e mais com eles. Amém? Que possamos, diante da diversidade, entender que os pensamentos de Deus são maiores, que às vezes aquilo é um propósito. Porque penso eu que Naamã, naquela época, talvez ele estava vivendo dois perfis, um de um vitorioso e um outro de um leproso. Mas quando a gente vê a história toda por final, nós vemos que é um testemunho de vida que levou a palavra de Deus a várias nações. Ou seja, o homem que era um homem grande de guerra se tornou um homem grande usado por Deus. E naquele momento, Naamã estava com a visão limitada à lepra, apesar dele ser um grande homem de muitas vitórias, que eu creio que apenas o Senhor poderia permitir que ele fosse vitorioso em tantas circunstâncias. Mas nós vemos que Deus usou ele para que ele pudesse dar testemunhos para nós nos dias atuais. Então, irmão, vamos descer de toda vaidade, descer de todo orgulho e vamos mergulhar mais e mais na palavra de Deus para que a glória de Deus resplandeça nas nossas vidas. Vamos seguir fielmente os pensamentos de Deus para as nossas vidas. Não vamos nos deixar cair em tentação, assim como o servo de Eliseu infelizmente caiu. Porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus está entrando com providências de cura na vida das pessoas, na tua vida neste momento. Então confie. Às vezes é diferente do que você está imaginando, do que você pensava, mas Deus está agindo em ministérios de cura, de libertação, de prosperidade. Aquela área que você não pode alcançar, Deus está agindo e Ele vai agir ainda mais se você estiver imerso totalmente na tua presença, porque quando você imerge na presença de Deus, você está declarando: Deus, haja, porque teu servo se submete a ti e você está descendo de toda a autoridade que você acha que tem e exaltando ainda mais o nome de Deus. Amém? Peço a todos na paz de Cristo, guarde essa mensagem no teu coração. Se em algum momento essa palavra falou com você, ou você pensa que vai abençoar a vida de outras pessoas, compartilhe, pois os dias são... é preciso evangelizar cada vez mais. Amém? Às vezes uma palavra muda um dia. A palavra mudou a vida de Naamã. Ele foi para Israel.
Uma palavra mudou a vida de Atamã. Ele não voltou para a Síria, mas ele foi para o Rio Jordão. Então apenas uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. E a palavra de Deus pode e muda, e vem mudando, e vai continuar mudando a vida de todos nós. Amém? Graça e paz, irmãos.